Hoje é domingo, dia 18, e esse é o nosso primeiro editorial do dia. O 8 de janeiro é algo que vai entrar para a história, sem sombra de dúvidas. Mas o oculto, o obscuro, aquilo que você nunca vai saber sobre a verdade do 8 de janeiro, já está evidente, como, por exemplo, câmeras que sumiram, documentos que desaparecem e também, agora, aos poucos, algumas coisas chegam até nós. Uma mensagem vazada que envolve o Paulo Figueiredo, um aliado de primeira linha do próprio Bolsonaro, causou um reboliço na imprensa, deixou a esquerda eufórica. E a gente precisa falar sobre esse áudio, a gente vai fazer, na verdade foram mensagens que a gente vai fazer a análise aqui nesse editorial, em primeira linha para vocês. Outro ponto são documentos sigilosos, documentos que foram escondidos. Uma matéria do Metrópolis, inclusive do Tássio Lohan, informa que o governo Lula escondeu documentos de você. Mas não foi um, não foi dois, não foi 1.000, não foi 1 milhão. Foram 16 milhões de documentos que não estão disponíveis para você e que o governo Lula simplesmente escondeu de você. Pois é, se trata de verba pública. Isso aí é um impacto sem precedentes. Outra questão é atentado contra a vida. Um ex-candidato do PT atentou contra a vida de um parlamentar do PL com uma faca. Mas isso a imprensa não vai dar grande repercussão. Mas calma que eu tô aqui para esse domingão, eu vou chegar na sua casa, eu vou te contar o que está acontecendo. Então, não esquece de se inscrever, curtir, compartilhar, isso ajuda bastante. A gente está batendo uma meta aí de chegar a 2 milhões de seguidores. A gente ganhou 40 mil seguidores novos só esse mês, então eu sei que a gente consegue bater essa meta. Tamo junto nessa batalha aí e bora de notícia. Vamos lá, pessoal. É o seguinte, o governo Lula, ele criticou demais sigilos impostos pelo Bolsonaro. Disse que esse governo seria diferente. Não. Sigilo? De forma alguma. Eu sou o governo da transparência. Foi uma mentira do governo, do candidato Lula. Eu sou pela democracia. Aí vamos falar que é outra mentira também. Porque, na verdade, você não tem acesso ao que eles têm. O governo Lula esconde 16 milhões de documentos sobre o uso de verba pública. O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva restringiu o acesso a 16 milhões de documentos sobre acordos firmados com estados, municípios e organizações não governamentais, que são as ONGs, muitas delas controladas pelo próprio PT, inclusive abastecidos com emendas parlamentares. O rombo aqui, e a previsão, é de que seja na casa pequena, tá? 600 bilhões de reais, que são escondidos. A oposição já fala em estelionato eleitoral. Até a Globo está descendo a malha, está descendo a lenha no Lula. Por quê? Porque o Lula prometeu transparência e entregou o quê? Sigilo. Agora, tendo o histórico do PT, tendo sido o PT, o partido do mensalão, do petrolão e de toda a esculhambação que você imaginar que já aconteceu no Brasil, tendo em vista o escândalo do INSS que está explodindo agora, tendo em vista ministros do Lula, como o próprio ministro ali da comunicação, que já caiu por escândalo de corrupção. No caso do INSS, caiu o ministro também. Qual é a percepção que você tem quando o governo Lula esconde de você documentos sobre verba pública? É que esse dinheiro vai financiar alguma campanha comunista no futuro. Mas, ainda bem que o amor venceu. Só que o amor deles é um pouco narcisista. É um amor meio odioso, um amor que mata, literalmente. Quando você vê a galera da esquerda falar que o amor venceu, é esse tipo de situação aqui. Se isso aqui fosse o inverso, fosse o contrário, imagina o auê que a imprensa estaria. O ex-candidato do PT tenta dar facada em vereador do PL em João Pessoa. O José Medeiros fez até um comentário sobre isso aqui, né, ironizando a situação. Ele falou o seguinte, olha, peraí, dar facada, cuspir
em quem pensa diferente, inclusive mulheres. Remete a um caso de um ator global que cuspiu numa mulher e a cambada de feminazi aí não falou nada, ficou tudo. Ai, eu não vi nada, né? Não, mas ela era fascista. Merece cuspir na mulher. Um homem branco, rico, é hétero, eu não sei. Mas um homem branco, rico, cuspir na cara de uma mulher, tá tudo bem. Ela é fascista, né? Sumir com o dinheiro público. As 3 especialidades da esquerda brasileira. Literalmente, né, a gente chega numa deploração moral tão grande. E olha só, esse caso aqui foi o seguinte. Um ex-candidato, inclusive suplente, né, de um candidato do PT, invadiu o gabinete com uma faca na mão. E aí, isso aconteceu lá em João Pessoa, na Paraíba. Tem um vereador chamado Carlão Pelo Bem. E esse vereador é vereador do PL, crítico ferrenho às medidas da esquerda. Pois é, o José Belo, ele entrou dentro da Câmara com o argumento de que é suplente, já tinha uma atuação política, entrou dentro do gabinete do Carlão do Bem e falou, filho, é hoje que eu vou te mostrar como que o amor vive. Você lembra? Acho que era a escolinha do professor Raimundo, era Zorra Total, que tinha um sujeitinho que fazia assim, olha a faca! Pois é, foi mais ou menos isso aí que aconteceu. Sacou a faca, foi pra cima do Carlão do Bem, só que o Carlão do Bem é cidadão de bem, mas não é bobo. Mestre em artes marciais, deu uma tunda aí no José Belo, tomou a faca, deu tapa na cara e ainda chamou a polícia. O José Belo foi levado até a delegacia, ouvido e foi embora. Se brincar, o Carlão do Bem é que ia ficar preso por ter reagido à tentativa de homicídio. Ah, o cara com faca na mão, partindo para cima do outro. Aí, meu irmão, não ficou caracterizado como tentativa de homicídio, não. Só para constar, viu? Vamos lá, pessoal. O processo que trata da tentativa de golpe contra Bolsonaro e os outros aliados do Bolsonaro continua a todo vapor. Hoje, o ministro Alexandre de Moraes negou um pedido do Bolsonaro para suspender as audiências com as testemunhas que seriam ouvidas para segunda-feira. A grande questão aqui é a seguinte. Foram 2 hipóteses, né, que foram consideradas por muitos juristas como uma violação dos direitos, né, da defesa. Os advogados questionam. A primeira delas é o fato de que a defesa não teve acesso a todas as provas. Somente poucos dias antes da determinação da audiência, que é onde deveria se levar as testemunhas, é que as provas foram cedidas. Não dava tempo de colocar testemunha, de arrolar testemunha, de analisar todas as provas ao mesmo tempo. O que já é, por si só, uma situação muito complicada. Agora, outro ponto foi o que os advogados do Bolsonaro e de outros presos consideraram como uma sacanagem. É o seguinte, o ministro Alexandre de Moraes recusou determinar a intimação para que as testemunhas comparecessem ao processo. Ou seja, ficou a cargo do próprio advogado convencer as testemunhas que elas têm que ir frente a frente e bater de frente com o Alexandre de Moraes. Porque se a testemunha de defesa, é inimiga do juiz, desse caso, do Alexandre de Moraes, que também, só para constar, é réu, não, ou melhor, é vítima desse caso. É esquisito isso. Mas é assim que funciona. Ele é juiz, mas é vítima também, né? Agora, o que acontece? Imagina o seguinte, alguns advogados, como por exemplo o Jeffrey Chechini, que é um advogado que está atuando em várias causas do processo, ele argumentou o seguinte, olha, o Flávio Dino era ministro da Justiça e foi responsável pelo sumiço das câmeras. Ele tem que ser ouvido como testemunha. Como que eu vou até o Flávio Dino e vou convencê-lo a prestar depoimento? Ele não vai. Então o que o Alexandre de Moraes fez foi tirar o direito de que as pessoas que precisavam ser ouvidas compareçam. Também
foi convocado o Paulo Capelli, que foi o interventor. Enfim, teve uma série de pessoas que, inclusive, são figuras da esquerda, que precisam ser ouvidas, mas não serão ouvidas, porque como que o advogado vai convencê-las a comparecer lá? Então, por outro lado, todos aqueles que a acusação quiser que compareça foram intimados. E se não comparecer, aí, meu amigo, vai responder, né? Vai ser conduzido coercitivamente. O Alexandre de Moraes manteve essas audiências para segunda-feira, ou seja, amanhã vai ser um dia turbulento, vai ser tumultuado e a gente vai estar acompanhando tudo isso para vocês. A gente vai fazer a cobertura aí completa desse caso para vocês. Mas fica aí a informação de que houve a negativa do pedido de suspensão das audiências pelo Bolsonaro, tá bom? Vamos lá, pessoal. Outro ponto interessante da gente discutir é mensagens vazadas. Ontem, a UOL, né, que para mim é um jornal bem militante de esquerda, publicou uma matéria sobre o Paulo Figueiredo. Paulo Figueiredo, ele é muito conhecido nas redes sociais. Nós que temos aqui canais do YouTube, que falamos sobre política e falamos sobre direita, é quase impossível não conhecer o Paulo Figueiredo, o trabalho dele. Pessoalmente, nunca conversei e não conheço o Paulo Figueiredo, tá? Mas a grande questão que fica aqui é, a UOL, né, fez questão de detonar o Paulo Figueiredo, falando um monte de coisas do Paulo Figueiredo, que ele é neto de um ditador, o Figueiredo, né? É aquela coisa militante que a gente já está acostumado. E esse aqui é o Paulo Figueiredo, provavelmente você conhece até ele muito mais do que eu, afinal, eu sou um caso isolado aqui da internet, né? E ele é uma figura, já foi comentarista da Jovem Pan, né? É um cara bem conhecido. Mas o que é o ponto aqui? Áudios vazados. Esse é o ponto. Áudios não, mensagens vazadas. A UOL fez uma matéria, e nessa matéria, que ficou conhecida como o título Estupidez Sem Tamanho, e aí ele fala quem é o ex-Jovem Pan que falou com o Mauro Cid sobre o 8 de janeiro. O teor da matéria é para você acreditar que o Paulo Figueiredo era uma figura que estava como mentor do 8 de janeiro, né? Quando você lê o título, falou com o Mauro Cid sobre o 8 de janeiro e que o Mauro Cid e ele estavam tramando fazer o 8 de janeiro. Só que a gente foi atrás, inclusive, dessas mensagens. E aí eu vou te falar. Olha, o Paulo Figueiredo, nas mensagens que eu vou trazer para você, me mostrou ser um cara assim, bem sensato. Bem sensato. E muito mais preocupado com o Bolsonaro do que um bando de militante mitomaníaco que fica aí mandando o Bolsonaro fazer coisas, que finge que é aliado do Bolsonaro, mas na hora H dá para trás. Eu vou te falar que meu respeito sobre o Paulo Figueiredo até aumentou, tá? Ó, eu vou colocar as mensagens aqui para vocês. Não estou violando nenhum direito de mensagem do Paulo Figueiredo, porque essas informações se tornaram públicas através da publicação do UOL, mas eu quero que você preste atenção. Essa matéria, essa publicação é do dia 8 de janeiro de 2023, né? Essas mensagens, ou seja, no momento em que estava acontecendo o 8 de janeiro. E o Paulo Figueiredo deu um puxão de orelha no Bolsonaro, e aí quando eu falo, não, eu sou crítico do Bolsonaro em muitas coisas, aqui vocês me desculpem, mas o Paulo Figueiredo foi amigo e o Bolsonaro foi cabeça dura. Foi muito cabeça dura. Olha o que o Paulo Figueiredo falou aqui, tá? Mandando, essa mensagem é do Paulo Figueiredo mandando para o Mauro Cid, aquele que fez a delação do Bolsonaro, tudo depois, né? Estupidez sem tamanho. O presidente Bolsonaro precisa se manifestar contra isso agora. Aqui o UOL tirou um trecho em que o Paulo Figueiredo mostra surpresa. Você viu o que está acontecendo? Olha só o que está acontecendo. Eles tiraram esse trecho. Ou seja, mostra o desconhecimento do Paulo Figueiredo sobre o 8 de janeiro. Ele estava ao vivo na Jovem Pan, ele era comentarista da Jovem Pan. Tá? Mas olha só, estupidez sem tamanho. O presidente Bolsonaro precisa se manifestar contra isto agora. Pelo amor de Deus, estou no ar na Jovem Pan. Foi o que ele mandou para o Mauro Cid, que era o primeiro alinhado, né? Uma figura confiável, que depois,
né, traiu, deu uma bela de uma facada nas costas do Bolsonaro ao fazer a delação. O Mauro Cid respondeu, aquele tenente-coronel preparado do Exército que chorou, desmaiou e tremeu na frente do ministro Alexandre de Moraes. Não vai. Acabei de falar com ele. Cara, o Bolsonaro teve a chance de se manifestar contra o 8 de janeiro. O Paulo Figueiredo foi muito sensato em falar para ele, sabe, ir lá e falar, gente, eu sou contra isso, não façam isso. E aí ele falou, não vai. Acabei de falar com ele. Isso já deixou de ser por ele. Ou seja, não tem nada a ver com o Bolsonaro. Mas, olha, mas a acusação tá ignorando isso aqui tudo. Ele falou, deixou de ser por ele. Não tem nada a ver com o Bolsonaro mais. A conversa do Mauro Cid é clara. Não tem nada a ver com ele. Já deixou de ser por ele. Mas a imprensa, o judiciário, o ministro Alexandre de Moraes, ignora esse fato aqui. E o Paulo Figueiredo falou, então, ele vai se for, né? Ele vai, né? Se ferrar, né? Vamos deixar assim. O Mauro Cid, né, de certa forma, até gostando do que estava acontecendo no 8 de janeiro, falou, o povo já não aguenta mais tanta arbitrariedade. Paulo Figueiredo falou, não vem nada de bom disso. O Mauro Cid disse, a panela de pressão estourou. Ou seja, o povo vai fazer uma revolução com estilingue e Bíblia na mão. Paulo Figueiredo respondeu, vai ter gente morta e vão botar na conta dele. Olha o tanto que Paulo Figueiredo foi sensato aqui, informando para o Bolsonaro o tamanho da bomba, da panela de pressão que estava acontecendo. Assim como a polícia do Capitólio ajudou no 6 de janeiro. Cara, esses filhos da pessoa de vida pregressa duvidosa, né? Acabaram de destruir a direita brasileira. Cara, todo mundo viu isso. Acabaram de destruir a direita brasileira. A sorte é que o Paulo Figueiredo estava errado no sentido que a direita tá ressurgindo. Era a esquerda que estava assumindo o poder para destruir, né, assim, qualquer esperança de que a esquerda poderia fazer um bom governo. O mau governo do Lula está fazendo a direita ressurgir. Mas que eles tiveram a chance de destruir a direita, eles tiveram. O Mauro respondeu, é diferente, bem diferente. Aí o Paulo Figueiredo, pota que perel, né? Você vai ver o quão diferente quando você estiver preso. Quem avisa amigo é. O Mauro Cid não levou em consideração e falou, eu concordo com você. Mas é um povo desesperado. Deixa o povo fazer isso. Aí o Paulo Figueiredo, claro, olha o que fizeram com você. Isso deveria ser inaceitável em qualquer país do mundo. Ele falou, claro, essas pessoas estão lá por mim também, mas estão me atrapalhando. Na verdade, estão nos fedendo. E o Paulo Figueiredo, o Mauro Cid respondeu, eu sei, a repressão aumenta e vão atrás do presidente. O presidente precisa condenar isso urgente, cara. O Trump se fedeu porque demorou um pouco a fazê-lo. Aí o Mauro Cid falou, passou dos limites, né? E aí publicou umas matérias aqui, inclusive uma matéria do Antagonista já falando sobre isso. O Paulo Figueiredo aqui foi uma das pessoas que tentou alertar. Quando eu comecei a falar, olha só, pessoal, os militares não estão nem aí para vocês. 2022, eu falei, isso é uma balela, estão fazendo vocês de otários, os militares não estão nem aí, vai ter consequência contra vocês, vocês vão atrapalhar a direita. Teve deputado, né? Teve o Eduardo Bolsonaro que fez crítica contra mim, teve um monte de gente que fez crítica, eu perdi 80 mil seguidores num dia, porque eu me manifestei contra aquilo que estava acontecendo, contra as manifestações na porta de quartel. Eu comecei a ser crítico do povo indo para a porta de quartel confiar, né, em azeitona vendida. Vamos ser o português claro. Falei, gente, vocês são loucos confiar nesses militares aí? Para. Eu perdi seguidor demais. Aconteceu o 8 de janeiro, todo mundo voltou depois. O Paulo Figueiredo foi a mesma coisa, foi defenestrado por um monte de bolsonarista que eu sei. Então, assim, não tenho conhecimento com o Paulo Figueiredo, não o conheço, mas aqui mostra que ele foi uma das pessoas que tentou alertar o Bolsonaro. E aqui, vocês me desculpem, mas o Bolsonaro errou em não ouvir o Paulo Figueiredo e ouvir as pessoas que traíram ele e fizeram até delação contra ele, como é o caso do Mauro Cid. Bolsonaro errou e errou feio. E para quem disse que o Bolsonaro tem sempre razão, se enganou aqui. Nessa aqui, Paulo Figueiredo tinha razão e o Bolsonaro estava errado.
Bolsonaro tinha que ter se manifestado na hora contra aquilo. Pois é, pessoal. Mas quando a gente pensa, né, que as coisas já estão indo longe demais e assim não há esperança nenhuma para o Brasil, de vez em quando ainda surge uma matéria boa, né? Só que quando a gente olha para a esquerda, meu irmão, a esquerda é um cabo eleitoral tão bom da direita, mas tão bom da direita, que eu torço que a esquerda sempre tenha voz e possa se expressar o máximo. Você já viu aquele ditado? Posso não concordar com o que você fala, mas eu vou lutar até o fim para que você fale? Pois é, eu queria que o Lula fizesse live, que a Janja continuasse falando com o Xi Jinping e que a esquerda pudesse se manifestar sempre que eles quiserem. Você tá sabendo o que tá rolando em São Paulo? O Tarcísio, na calada da noite, na surdina, na fofa, chegou, não fez alarde, não falou nada pra imprensa. Pôs todo mundo dormir, pegou a galerinha da Cracolândia e falou, chispa, sumiu. De repente, o caos. Todo mundo chega em São Paulo e cadê os moradores de rua que ficavam criando caos lá dentro de São Paulo? O cara tá botando ordem no galinheiro, tocando os moradores de rua, usuários manipulados pelo crime. Olha só esse trecho dessa matéria aqui. Mas vale muito a pena. Quando você tem vontade, as coisas acontecem. Trabalhou em silêncio. Escute-me. Um mistério na região central de São Paulo. Onde foi parar a Cracolândia? Até a prefeitura está surpresa. Tanto essa parte aqui do asfalto, quanto aquele espaço que vai até o muro, onde centenas de pessoas chegavam a ficar aglomeradas. Tudo sem ninguém. O fluxo sumiu. A Cracolândia vai acabar. Quando a gente começou o governo, eram 2.000 pessoas na Cracolândia todos os dias. Hoje de manhã, 53 pessoas. O que está por trás da Cracolândia? Você tinha uma lógica do crime organizado operar o fluxo de acordo com a sua conveniência mobiliária. Então, joga o fluxo para cá, baixa o preço dos imóveis, compro tudo, joga o fluxo para lá, baixa o preço dos imóveis, compro tudo. Compro uma série de negócios e a partir desse negócio eu vou lavando dinheiro. Eles compram as pousadas, compram os restaurantes e aí viraram pontos de receptação de produtos roubados e de venda de drogas. Então, a gente começou a mexer nessa logística. Então vamos lá, vamos fazer a operação, vamos fechar esses negócios de fachada, vamos desapropriar esses imóveis, vamos lacrar esses imóveis, vamos cortar os canais de comunicação. E a gente vai fazendo a Cracolândia desidratar. Estamos fazendo agora ação no moinho, para dar dignidade para aquelas pessoas que moravam lá, mas o moinho funcionava também como uma fortaleza do tráfico de drogas. Lá dentro a gente tinha inclusive as antenas que faziam interceptação da comunicação rádio da polícia. Então hoje a gente tem durante o dia 50, 70 pessoas na Cracolândia. Então aquela cena que a gente via já... Crítica quando tem que criticar, elogio quando tem que elogiar. O Tarcísio de Freitas aqui foi impecável, atuou da forma que tem que ser e mostrou, né, como que funciona uma boa gestão. Isso aí tá de parabéns demais. O Tarcísio é um excelente gestor, um ótimo gestor, isso é inegável e inquestionável, por isso que cresce cada vez mais a pressão para que ele permaneça como gestor no estado de São Paulo. E aí, a cada vez, você já vê o nome dele sendo minado, né, de certa forma, como candidato a presidente. É óbvio que se o Tarcísio for candidato a presidente contra o Lula com apoio do Bolsonaro, quem não apoiar, né, é kamikaze, só pode. Mas olha isso, a esquerda, a Left People, aquela turminha lá, né, foi lá para questionar. Cadê a Cracolândia que estava aqui? Cadê os meus moradores de rua que vivem em condições indignas para mim poder chamar de meu e tentar pagar de bonito nas redes sociais para tentar ganhar voto? Inacreditável. A esquerda protesta contra o fim da Cracolândia e questionam: cadê os noia? Ricardo Nunes, cadê as pessoas que a gente precisa cuidar e não bater? Ricardo Nunes, nós queremos saber, cadê as pessoas da Cracolândia? Incrivelmente, a partir de segunda-feira, a gente chega para acompanhar o fluxo e não encontra absolutamente ninguém. Né? O que a gente sabe é que tem uma violência extremada acontecendo por parte da segurança pública e que hoje o serviço de assistência e saúde não está conseguindo mais encontrar as pessoas. Cadê as pessoas? Agora, com a palavra, quem a esquerda diz que está protegendo. Escuta. Como usuário, já me agrediram, no caso. Não deixam a gente ficar lá no centro. Para onde nós vamos?
Por isso que amanhã a gente está chamando uma grande plenária para todo mundo que tem acompanhado as diversas emoções e violências aqui no centro da cidade de São Paulo, para nos encontrar às 10 horas da manhã na Rua dos Protestantes, na altura do número 37. Todo mundo junto para a gente somar nessa luta. A exemplo do que aconteceu no Moinho hoje, a gente percebe que só a luta coletiva muda a vida. Uma coisa é séria. Ninguém, mas absolutamente ninguém agora pode questionar que o PSOL não defende seus eleitores. Porque, para mim, quem vota no PSOL tá apoiando isso aí. Mas aí veio o padre Júlio Lancelotti e também fez os seus questionamentos. E aí, olha só que coisa, né? E aí, só que tem um detalhe. Parece que o povo não tá muito feliz com o discurso da esquerda. Você tem noção do quanto a esquerda já perdeu o seu discurso e a conexão com a realidade? Quando o padre Júlio Lancelotti veio, olha, eu vou defender aqui o pessoalzinho que é vítima da polícia. Sabe o que aconteceu? Um multirão de hate falando, ô padre, leva pra casa então, porque quando tá na porta da minha casa, você não aparece aqui pra me salvar. Quando esse cara começa a cometer crime na porta da minha casa, você não tá aqui pra salvar. Escuta esse trecho aqui, a matéria é do Luiz Bassi, né? Leva pra casa, padre é detonado após criticar o fim da Cracolândia. Diante de todo esse mistério de que todos desapareceram na área chamada Cracolândia e naquela área da Luz, eles estão ficando espalhados pela cidade. Dizer que todos estão em clínicas ou que foram para um lado ou para o outro, não é verdade. O bonito é a autoridade assumir e dizer a verdade. Você estava onde, meu irmão? Eu estava na Cracolândia. Na Cracolândia? Isso. E por que você saiu de lá? Saí de lá por causa da opressão da polícia. A polícia vive batendo na gente, manda a gente para um canto de outro e agora eles estão pegando e ameaçando a gente de morte. Ameaçando de morte? Sim. E estão espalhando pela cidade? Estão espalhando pela cidade. Foi oferecido clínica para você? Para mim não, até agora não. E trabalho foi oferecido para você? Também não. E qual é a opressão que eles têm feito com você? Eles batem na gente, jogam spray de pimenta, ameaçam a gente de morte. E chegam a ameaçar de morte? Chega a ameaçar de morte. Então a gente precisa arranjar agora, vamos ver aqui um lugar para você ficar, vamos estar juntos, nós não vamos te abandonar. Eu só queria dizer assim, aos senhores, senhoras que têm autoridade na cidade, vamos fazer essa cidade qualificada humanamente. Não adianta fazer propaganda política dizendo que a Cracolândia desapareceu. A Cracolândia não é um espaço físico, são as pessoas. Por isso que esse nome não é adequado, e nem pela agressividade e pela violência. Os irmãos precisam de acolhimento e não de violência. É isso, irmão. Eu não concordo, eu discordo. A visão dessa esquerda é que essas pessoas da Cracolândia têm dignidade humana. Vocês estão de sacanagem com a minha cara? Isso é patético. Olha só, vereadores de São Paulo, né? Vocês têm que colocar um projeto de lei que usuários de crack, usuários de droga, que se unem para usar, tem que ser internados compulsoriamente. Se bem que vai vir um STF, vai falar, não pode. Mas juntou 2 ou 3 ali para cometer ato ilícito, porque usuário de crack ainda é ato ilícito, tá? Juntou 2, 3 para cometer ato ilícito ali, pega, leva. Opa, vocês estão formação de quadrilha que estão se unindo para formar ato ilícito, tem que dispersar mesmo. Cada vez mais, um sustenta o outro. Fica fácil para o crime organizado, fica fácil para o tráfico. Quando eles veem que tá todo mundo juntinho, chegar lá e oferecer a droga. Ou seja, será quem que a esquerda está defendendo? Será quem? Que é o usuário, é a condição e a dignidade dele? Ou será que é para facilitar a logística de quem torna eles usuários? Tá na hora de dar um basta nisso. Tá na hora do Brasil voltar a ser um país sério. E aí eu tenho que dar parabéns ao Tarcísio de Freitas, tá bom? Grande abraço, fiquem com Deus. E eu vejo vocês daqui a pouquinho, tá? No próximo editorial, ao meio-dia, a gente tá de volta com mais conteúdo para vocês. Grande abraço.